Gente, vamos de Bíblia, que é o importante nesses dias. Então, ao estudar Paulo na carta aos Filipenses, a maneira que Paulo conduz a sua vida cristã, eu confesso para você, que nesse primeiro ponto eu já fui sacudido ontem à noite. Falei, Jesus do céu, se Paulo que é Paulo, eu estou falando do apóstolo Paulo, não estamos falando de um homem qualquer, de uma biografia, nós estamos falando de Paulo, o homem que diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Um homem que diz: não sei se em espírito ou não, eu fui levado ao terceiro céus. Um homem que teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, que foi treinado, se assim podemos dizer, nesse tempo que ele fica na Arábia, por Cristo Jesus, através do seu Espírito. Aí você começa a ler as cartas, você começa a ver a preocupação de Paulo com a sua vida cristã. Aí eu fiquei pensando ontem, falei, Jesus do céu, se Paulo que é Paulo se preocupava com a sua vida cristã, quem dera eu, mero mortal. Eu quero que você acompanhe primeiramente Filipenses 3, a partir do versículo 10. Paulo diz assim, Filipenses 3, a partir do versículo 10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Até aqui. Eu recebi uma mensagem aqui, então eu quero mandar um beijo para essa pessoa especial que está assistindo o culto. Beijão para a senhora. É a mamãe da Raquel. Deus abençoe. Essa mulher tem sido uma guerreira, viu? A igreja ama a senhora. Que bom saber que a senhora está aí ligadinha. Dá um beijo no seu coração. Com certeza, se pudesse, a senhora estaria aqui junto conosco, né? Porque a senhora sabe como é importante estar em comunhão. Que Deus fortaleça sua saúde, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé. A senhora não sabe como a sua fidelidade com o Senhor alegra o nosso coração e nos motiva a avançar. Uma mulher como a senhora, com o seu marido que já está no Senhor, que viveu toda a sua vida entregue ao Senhor, hoje serve de força para nós, de motivação para nós que estamos na nossa jornada. Um beijo, Jesus abençoe a senhora. Muito bem. Então, Paulo fala aqui da sua vida cristã. E eu não quero aqui, queridos, sair desse contexto. Não quero sair do contexto. Eu quero ficar no contexto do apóstolo Paulo. A gente usa esse texto de versículo 12, né? Não que eu já julgo, tenham cansado, coisa desse tipo, para fazer várias ministrações, e podemos fazer isso, mas eu quero trabalhar de verdade dentro do contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Então vamos aprender com ele um pouquinho.
como Paulo tratava a sua vida cristã. Paulo nos ensina que não devemos tratar a vida cristã de qualquer maneira. Eu me lembro do que ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Agora a gente tem que fazer, treinar aqui para não poder perder o foco lá também, entender que nós somos presencial. Então, se eu não olhar para vocês aqui, é porque eu tenho que também interagir com a câmera aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 9, você não precisa abrir, versículo 27. Paulo nos lembra e diz assim: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. Olha a preocupação de Paulo. De modo que depois de ter pregado a outros, eu mesma não seja desqualificado. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz: eu esmurro, eu disciplino meu corpo como um atleta, eu treino para fazer o que deve, de modo que eu não venha ter pregado a outros, ganho tantas pessoas, ensinado tantas pessoas, fundado igrejas, e eu venha no final da história, no final de tudo, eu venha ser desqualificado. Quando eu vejo um texto desse, eu compreendo e entendo que nós podemos sim viver uma vida com o Senhor e de repente sermos desqualificados no final. Quem tem acompanhado um pouquinho aí de futebol, sabe muito bem, futebol, basquete, qualquer esporte, quantas coisas são definidas nos últimos segundos. O PSG, quem gosta de futebol, há 4 dias atrás, 5 minutos estava desclassificado, em 4 minutos ele se classificou. Então a gente vê que nós precisamos estar atento, sempre atento. Em outro texto, Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, ele diz: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Paulo era um homem focado em seus objetivos. Percebe-se que ele vivia a sua vida com disciplina. Ele vivia para vencer. Ele era competitivo. Eu imagino, que Paulo era um homem competitivo. Ele competia em tudo. Ele era um cara disciplinado. Ele disse em outro texto de 1 Coríntios 9, 24, ele diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Ele termina dizendo: portanto, corram para vencer. Corram para vencer. Eu, quando entendo um texto desse, percebe-se que você pode correr e não vencer. Nós precisamos entender que a vida cristã não é como uma ação silvestre, onde muitos vão para participar apenas, para ter uma recordação apenas, para ter um diploma, para aparecer na TV Globo, para colocar ali a sua máscara, para ter um tempo de comunhão. Não, querido, vida cristã trata-se de eternidade. Vida cristã não é algo que nós podemos e devemos tratar e levar de qualquer maneira. Paulo não dava mole para sua vida cristã, em sua vida cristã. Paulo não brincava com a vida cristã. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Vivendo a vida cristã com um alvo, ter um alvo. Vivendo a vida cristã de maneira que eu e você que possa chegar no final e a gente cantar aquele cântico que nós cantamos aqui: valeu a pena. Valeu a pena. Vivendo de maneira que eu alcance o que por Cristo fui alcançado. Em suas epístolas, Paulo usa várias ilustrações para comunicar a verdade acerca da vida cristã.
você vai encontrar 4 tipos de imagem que se destacam em particular. Paulo usa a figura de um militar, pois ele fala em Efésios, revestido de toda a armadura. Paulo fala da questão arquitetônica, pois ele fala de sermos a habitação de Deus. Paulo fala da questão agrícola, pois ele fala: aquele que semeia, também ceifará. E Paulo fala da questão atlética. O apóstolo Paulo usa nesse parágrafo, nesse capítulo 3, nesse texto que nós lemos, a figura do atletismo, para descrever a sua vida cristã. Uns dizem atletismo, outros dizem que também pode ser uma imagem de um carro. Quem vê e quem já viu aquelas Olimpíadas antigas da Grécia, que foi ali que surgiu, havia aquele carro que era usado nos Jogos Olímpicos e em outros eventos, que era na verdade uma pequena plataforma. Achei isso muito interessante, com uma roda de cada lado. Vocês já viram isso? Eu já vi uma plataforma, o cavalo lá na frente, uma plataforma, uma roda aqui, e só um cara segurando a rédea, meu irmão. Ele diz assim: o condutor não tinha muitos lugares onde se segurar durante o percurso na pista, e os caras corriam demais com aquilo ali. Precisava inclinar-se para frente e fazer com que todos os seus músculos e nervos, a fim de manter o equilíbrio e controlar os cavalos. É impressionante, eu já vi, vocês já devem ter visto nos filmes, eles fazem isso aqui, e eles têm que segurar, e às vezes eles fazem aqui para não cair, e você percebe que eles não são fracos, são pessoas fortes, porque eles tinham que segurar aquilo ali, e eles não podiam cair, pois se ele caísse, eles perdiam, não chegavam até o final. Um comentarista diz que o verbo alcançar, que está aqui no capítulo 3, versículo 13, significa literalmente se esticar, como quem está em uma corrida. Se esticar, como se estivesse em uma corrida. Sendo assim, eu quero convidar você a pensar um pouquinho com a mentalidade do apóstolo Paulo. Vamos pensar um pouquinho como um atleta. Paulo usa o contexto da sua época, vivendo a vida como um atleta. Quando você ler esse texto do capítulo 3, como nós lemos, você vai encontrar expressões tipo: eu posso chegar. Você lê com calma. Ele usa outra expressão: não que eu já tenha alcançado, prossigo para o alvo, uma coisa faço, deixo as coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão diante de mim. Esse é o linguajar do apóstolo Paulo. Expressões maravilhosas, que podemos usar em nosso dia a dia, em todas as áreas de nossa vida. Mas nós vamos nos deter aqui no contexto de Paulo. Vamos primeiramente pensar qual era o objetivo do apóstolo Paulo nesse capítulo 3. Qual era o objetivo? Por que Paulo diz: este é o meu alvo? Primeiro, Paulo queria ser achado em Cristo. Você olha isso, você volta os seus olhos para o versículo 10, 9 e 10, você vai ver Paulo falando: eu quero ser achado, quero conhecer Cristo, ser achado em Cristo. Algumas traduções, outra diz: quero conhecer a Cristo, quero ter comunhão com Ele, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo, eu quero conhecer esse poder. Olha o que ele diz no versículo 10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Ou seja, eu quero experimentar uma renovação na minha vida espiritual.
Eu quero experimentar o livramento total do pecado. Eu quero viver no poder do Espírito Santo para levar o efeito a um testemunho eficaz. Quando Paulo fala, eu quero provar, eu quero viver da sua ressurreição, Paulo está dizendo, foi através da ressurreição que eu posso ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E por último, Paulo diz assim, que eu possa chegar à ressurreição dos mortos. É aqui que eu quero que você volte um pouquinho. Volte os seus olhos para o versículo 11. Paulo diz assim, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos irmãos, eu estou falando do apóstolo Paulo, que estava preso, e ele sabia que o que esperava era o julgamento, e talvez, como aconteceu, a sua morte. Ele diz assim, eu quero viver, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. O objetivo de Paulo era único: se eu morrer, trazendo para o nosso linguajar, para o nosso dias, se eu morrer antes que haja o arrebatamento, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Porque ele sabe, e ele nos ensina em suas cartas, que haverá a ressurreição dos mortos. Aqueles que ressuscitarão para Cristo e viverão a vida eterna, e aqueles que ressuscitarão para a morte e que viverão a morte eterna separadamente de Cristo. E Paulo tinha essa preocupação: eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Aí eu fiquei pensando, se Paulo tinha essa preocupação, imagina eu e você, brinco novamente, pobres mortais. Estou falando do apóstolo Paulo, que diz, nada me valerá se quando eu morrer eu não alcançar a ressurreição dos justos. Ele diz, se eu não alcançar é porque eu sou um perdedor, nada me valeu. Então Paulo coloca os seus olhos no futuro, e ele sabe, a única maneira de eu alcançar o futuro é cuidando bem do meu presente. Queridos, eu não estou querendo e não vou sair, eu quero me deter no contexto do apóstolo Paulo. Não quero falar aqui para você deixar as coisas que para trás ficam, para viver um excelente casamento, não, quero falar de vida cristã. Não quero aqui trazer para você que você tem que olhar para o amanhã para você alcançar coisas boas e projetos grandes na tua vida. Você tem que deixar as derrotas de hoje. Não, eu quero falar de vida cristã, porque o contexto do apóstolo Paulo é vida cristã, é alcançar a ressurreição, é alcançar a salvação, no sentido de viver eternamente com o Senhor. É esse o contexto dele. O apóstolo Paulo tinha os seus olhos voltados para isso. Esse era o seu objetivo. Paulo estava disposto a fazer qualquer coisa, ou sofrer qualquer coisa, para obter essa ressurreição. A esperança e a perspectiva dela o enchiam de coragem e constância, através de todas as dificuldades que enfrentava no seu trabalho. Um comentarista diz, ele fala como se eles estivessem correndo o risco de perder ou não alcançar essa ressurreição. Gente, eu acho isso impressionante. Eu volto a repetir, estou falando do apóstolo Paulo, eu não estou falando de mais ninguém. Simplesmente daquele que diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E esse cara que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, era ele mesmo que estava dizendo, eu quero alcançar a ressurreição. Tal era a sua preocupação. Alguém disse assim, um medo santo de não alcançar a ressurreição é um excelente motivo para exercer a perseverança.
Seu cuidado para ser encontrado em Cristo tinha como objetivo obter a ressurreição dos mortos. Ao voltar um pouquinho à sua visão, eu li algo que achei muito lindo sobre a questão do atleta. O Wisber diz assim, olha que interessante: a fim de participar das competições da Grécia, o atleta deveria ser cidadão grego. Parece uma coisa simples, mas preste atenção, vou repetir. Para participar das competições da Grécia, o atleta deveria ser cidadão grego. E ele não competia então para ser cidadão grego, ele não competia para obter a cidadania, porque ele já era cidadão. Aí você olha os seus olhos para o versículo 20 do capítulo 3, Paulo fala da nossa cidadania. Ele fala que a nossa cidadania está nos céus. Ele diz: nós somos cidadãos do céu. Agora escute, olha que interessante. Oh, olha que coisa linda. Preste atenção. Para participar da corrida, tinha que ser cidadão grego. Não poderia ser alguém de fora. Para participar da corrida que nos está proposta, segundo Hebreus capítulo 12, essa corrida não é para qualquer um. Essa corrida da vida cristã é somente para os cidadãos celestiais. Oh! Aí eu comecei a entender que o atleta grego, cidadão grego, aquele que tinha, ele não poderia se comparar com outro atleta. Ele tinha que entender a sua composição. Eu e você, como diz Hebreus 12, estamos em uma carreira que nos está proposta. Quando eu e você aceitamos a Cristo, nós entramos em uma corrida. E eu posso dizer para você, eu sinto o Espírito Santo do Senhor dizer para mim e para você: a chegada está muito mais próxima do que quando eu e você começamos a correr. Oh, quantos podem sentir a presença do Espírito do Senhor aqui? Nós corremos a carreira cristã. Desculpa, não corremos a carreira cristã para ganharmos o céu. Corremos porque já somos cidadãos dos céus. E nós precisamos agora entrar nele. Porque hoje nós estamos no céu em posição espiritual. Mas vai chegar o dia que nós estaremos no céu por inteiro. Corpo, alma e espírito. Um corpo renovado. Vamos pensar como atleta, como aquele que corre a carreira que está proposta, conforme diz Hebreus 12. Alguém disse assim: cada cristão está em uma pista de corrida. Cada cristão, meu irmão, pensa no atleta, pensa naqueles carros, pensa para você ver. Cada cristão, cada corredor tem a sua raia. Eles estão correndo com o mesmo objetivo, mas cada um na sua raia, cada um no seu quadrado. Cada um é cada um. Eu vejo aqui o Alex, eu vejo aqui a Flávia, tem eu, tem Helena, tem o Juninho, tem a Grazi. Cada um é cada um. O Alex não vai correr pendurado na saia da Flávia, e a Flávia não pode correr pendurado nos shorts do Alex. É vida cristã. O Zé não pode correr na saia, agarrado na ceia. É vida cristã. Você pode estar ali, às vezes a gente vê 2, 3 pessoas da mesma equipe, mas é cada um na sua raia. Não é todos na mesma raia, cada um na sua raia. Aqueles que trocam o bastão, eu esqueço o nome. Revezamento. Cada um na sua raia, meu filho.
Cada um tem a sua raia específica, dentro da qual deve correr. Cada um tem um objetivo a alcançar. Isso é bom para os casais. Cada um tem um objetivo a alcançar. A salvação é individual, mas no final nós seremos uma grande multidão que alcançou o seu objetivo, o céu. Quantos crê que estará lá? Quantos podem levantar sua mão hoje de manhã e dizer: eu vou chegar em nome de Jesus? Todos desejamos ser cristãos vitoriosos e cumprir os propósitos para os quais fomos salvos. O Wisber, comentarista, nos fala sobre os elementos essenciais. Ele fala de 4 elementos essenciais. Achei isso ótimo, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Para se ganhar a corrida e receber a recompensa. O primeiro eu vou falar hoje de manhã. 4 elementos essenciais para se ganhar a corrida e receber a recompensa. Primeiro, firmado no que está no versículo 12, volta os seus olhos um pouquinho. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. A primeira coisa, o primeiro elemento que esse comentarista, eu julgo ser muito importante para eu compartilhar com você hoje de manhã, ele fala sobre a insatisfação. Paulo era um homem insatisfeito, você vai entender. Ele diz: não julgo havê-lo alcançado. Ele diz: eu ainda não alcancei a perfeição. Estou falando de Paulo. Se Paulo não alcançou a perfeição, quem sois tu, André? Quem é você, Fernando? Quem sou eu para viver acomodado? Quem é você, Tadeu, para bater no peito e dizer: eu não preciso me preocupar mais? Ei, desperta. Estamos falando de Paulo. E você já percebeu que toda pessoa vitoriosa, ela é insatisfeita? Você já percebeu que todo atleta, ele está sempre procurando ser melhor do que ontem? Ou melhor do que hoje? Amanhã ele quer ser melhor do que hoje? Já percebeu? Todo atleta. Qualquer jogador se acomodava em ter tomado 8 do Bayern. Mas vocês perceberam a revolta do Messi? Não fui chamado para isso. Um campeão não quer ser derrotado. Só que ele está sempre procurando melhorar. Ele quer quebrar recordes. É uma insatisfação tamanha. Eu fico aqui imaginando a questão do apóstolo Paulo. Escute isso. Essa é uma declaração de um cristão consagrado que nunca se deu por satisfeito com suas realizações espirituais. Nunca se deu por satisfeitos com suas realizações espirituais. É evidente que Paulo estava satisfeito com Jesus Cristo, mas não com a sua própria vida cristã. Olha o que colocaram, eu achei isso fantástico. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Eu vou falar, faz tempo que você não vem no culto, eu sei que você está com saudade. Se não tiver, eu estou com saudade de ouvir a tua voz. Então repita comigo: uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Vamos repetir mais uma vez? Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã.
uma insatisfação santa. A hora que eu li isto, e eu comecei aqui a ver a vida de Paulo, me deu uma tremedeira, que eu pensei, alguma coisa está errada comigo e com você, porque nós andamos satisfeitos, como se nós tivéssemos alcançado. E eu e você não podemos esquecer, que ainda nós não alcançamos, nós alcançamos a Cristo. Mas nós precisamos viver tudo o que Cristo tem para mim e para você. Deixa eu dizer uma coisa, quantos estão aqui na terra hoje de manhã? Quantos estão na terra? Levante suas mãos. Pois é, se aqui ainda estamos, é porque nós ainda não alcançamos tudo aquilo para o qual Cristo nos alcançou. Eu vou repetir algo que eu li no início. Um medo santo de não alcançar a ressurreição é um excelente motivo para exercer a perseverança. Embora Paulo tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho, no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Nunca ficou satisfeito. Aí eu comecei a entender o que ele escreveu em Efésios 3:20. Por que Paulo era insatisfeito? Porque Paulo entendia que Cristo era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo tinha uma insatisfação, porque ele dizia assim: se hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar melhor ainda. Paulo entendia que se ele não pecou hoje, amanhã ele poderia ser tentado a pecar. Então ele deveria estar melhor amanhã do que quando ele estava hoje, porque hoje ele não foi derrotado, mas ele poderia ser derrotado amanhã. E quem não quer ser derrotado tem que sempre procurar estar melhor para não ser vencido. Será que você consegue entender isso? Para você não ser derrotado amanhã, você precisa amanhã acordar melhor do que quando você esteve hoje, porque hoje você venceu, mas amanhã é outro dia de batalha. E nós precisamos estar atento, e nós precisamos estar melhor, e nós precisamos estar mais forte do que nunca, porque aquele que não nos derrotou hoje irá nos procurar derrubar amanhã. E se eu e você não estiver bem amanhã, ele nos coloca debaixo dos seus pés. Eu fiquei impressionado, falei: Jesus, me ajude, eu preciso dessa insatisfação. Paulo entendia que as riquezas insondáveis de Cristo poderiam levar a lugares altos, e que só dependia dele buscar e se esforçar para alcançá-los. Querido, não brigue com a sua vida cristã. Quero relatar um peso para a gente ir concluindo, que pode nos atrapalhar a avançar. Quando eu vi isso, aí eu coloquei aquilo, algumas coisas que Deus foi falando ao meu coração. Primeira coisa, um peso que pode nos atrapalhar a avançar: a comparação com os outros. A comparação com os outros. Vou repetir: a comparação com os outros é uma arma que o diabo tem usado para nos fazer parar. Muitas vezes nós nos nivelamos por baixo. Para quê? Para justificar as nossas derrotas, para justificar a nossa preguiça, espiritualmente falando, para justificar o nosso comodismo espiritual, pastor Eduardo,
pastor André, pastor Marcos, pastor Silei, para justificar o nosso comodismo espiritual. Ficamos se comparando com os outros cristãos, que normalmente com aqueles que não crescem, normalmente com aqueles que não avançam, normalmente com aqueles que não oram, normalmente com aqueles que não fazem progresso algum. A gente se compara com eles, a gente se junta com eles. Por quê? Porque nós queremos justificar quem somos. A melhor maneira de se justificar as derrotas é viver com derrotados. A melhor maneira de se justificar um pecado é viver com quem peca. A melhor maneira de se justificar uma vida parada, apática, é se juntar a quem é apático. Porque eu me relaciono com ele. A comparação é um perigo, gente. E eu pude entender porque que Paulo tinha essa insatisfação. Porque Paulo não se comparava a ninguém. Paulo não diz que seria imitador de Epafrodito. Paulo não diz que seria imitador de Pedro. Paulo não diz que seria imitador de Demas, que o abandonou. Paulo não diz que seria imitador de João. Paulo não diz que seria imitador de Judas, que o traiu, que traiu Jesus. Paulo não diz que seria imitador de Alexandre, o latoeiro. Paulo não diz que seria imitador de Tiago, que foi decapitado. Paulo diz: eu não imito a homens. Paulo disse: eu não imito a homens. Porque um homem às vezes está aqui e às vezes está aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: eu sou imitador de Jesus Cristo. Aí eu entendi porque Paulo não se saciava. Porque quanto mais você procurar ser parecido com Cristo, mais você será desafiado a avançar. Porque eu e você só alcançaremos a perfeição quando Ele se manifestar, como diz João. Nós haveremos de ser como Ele é. Mas eu não posso parar, porque se eu não procurar ser igual a Cristo, ser imitador de Cristo, eu não chegarei a alcançar a ressurreição dos mortos. Eu tenho que ter um alvo: ser igual a Cristo. A quem você tem se comparado? Paulo tinha um alto grau de espiritualidade. Então quando ele olhava para Cristo, ele dizia assim: não sou nada. Cara, pensa nisso. Quando ele olhava para Cristo, ele falava assim: não sou ninguém. Olha ele, olha quem ele é. Ele dizia: eu preciso melhorar muito. Por quê? Volta os seus olhos, querido, para a gente terminar. Para o versículo 10, versículo 12, desculpa. Ele termina assim: pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo entendia: eu fui alcançado por Cristo Jesus. Eu não fui alcançado por homens.
eu fui alcançado por Cristo Jesus, para viver como Ele é. Nós começamos a estudar em minha casa, em chamas, Efésios 4, que fala que nós temos que viver da maneira digna que fomos chamados. Da maneira digna que fomos chamados para viver. Paulo tinha um alvo. E quando ele olhava para Jesus, ele disse: eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Jesus. Todas as vezes que eu e você desejamos ser igual a Jesus, haverá dentro de mim e dentro de você uma insatisfação santa, que não me deixará parar, e que não nos deixará viver nesse comodismo que nós estamos vivendo. Jesus orava. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus orava. Você ora? Jesus orava. Será que eu oro? Jesus jejuava. Como está o nosso jejum? Jesus oferecia-se ao Pai. Jesus servia. Enquanto Jesus esteve aqui, Ele servia. Você serve? Você serve? Mas nós nos nivelamos a quem? Aquele irmão que nunca veio no culto. É a ele que nós nivelamos. Hoje de manhã, eu estou sendo desafiado e quero desafiar você a não olhar para Paulo, porque ele não pediu para olhar para ele. Primeiro olhe para Jesus. Quando Paulo diz: eu sou imitador de Cristo, ele está dizendo: olha para Ele, seja como Ele, pois eu sou imitador dEle. Eu imito a Ele, eu imito a Cristo. E eu vou ser bem sincero, se eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele diria assim: olha para Cristo, cara, porque você vai alcançar o que eu estou alcançando. E você vai perceber que sempre falta algo. E aí você nunca viverá nesse comodismo espiritual. Que o Espírito do Senhor possa despertar em mim, em você, hoje de manhã, uma insatisfação santa. Concluo te lembrando 3 coisas. Primeiro, a igreja de Sardes julgava a si mesmo uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus, era uma igreja morta. Segundo, a igreja de Laodiceia se considerava rica e abastarda, mas Jesus a considerava uma igreja pobre, cega e nua. Sansão pensou que ainda tinha força, quando na realidade já havia perdido. Alguém disse: o despertamento espiritual de uma igreja começa não pela arrogância espiritual, mas pela humildade e o reconhecimento que ainda precisa melhorar. Paulo era um homem maduro espiritualmente, quando ele consegue discernir o seu estado espiritual
no sentido de entender que para alcançar a vitória final era necessário avançar, mostra o quanto Paulo era maduro. E para avançar, ele não poderia ficar no seu estado atual. Quantos têm consciência de que precisa avançar na sua vida espiritual, sem se comparar com o outro? Fique em pé. Você que está na sua casa, se você tem essa consciência, se coloque em pé. Para avançar, você tem que sair do seu estado atual. Para avançar, você precisa sair desse estado atual. Quero convidar você que está aqui no templo e você que está em casa a fechar os seus olhos por um momento. O grupo de louvor vai chegar, mas por enquanto não mexa em nada. Fique aqui com a música preparada, mas fique aqui. Porque às vezes nós ficamos andando também, achando que estamos com a nossa vida cristã a toda prova. Hoje de manhã, onde estão os teus olhos? Como anda a sua insatisfação espiritual? Arrumamos desculpas para tudo. Estamos iniciando uma segunda quinzena. Talvez você precise fazer dessa segunda quinzena algo diferente para sair dessa incomodação, ou melhor, para sair dessa acomodação espiritual. Bendito seja Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. Estamos vivendo uma época de comodismo. Talvez eu e você precisamos hoje de manhã começar a dizer: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor crie em mim essa insatisfação. Eu não posso estar satisfeito. Eu preciso começar a criar como um atleta que quer ser campeão e quer ganhar sempre, alcançar sempre. Eu preciso que haja em mim uma insatisfação. Hoje de manhã, Espírito Santo, talvez nós precisamos soltar as nossas vozes, levantar as nossas mãos e quebrar os grilhões do inferno que tem nos prendido, que tem nos colocado em um comodismo espiritual. Oh Espírito Santo, hoje de manhã como igreja nós entramos na Tua presença e começamos a dizer: oh Espírito Santo de Deus, nós quebramos e deixamos a nossa arrogância espiritual no Teu altar, porque se um homem como este Teu servo, esse homem que ouviu cara a cara, que falava com o Senhor, que tinha uma experiência com o Senhor nunca bateu no seu peito e disse que tudo estava bom. Se esse homem chamado Paulo não vivia satisfeito com a sua vida espiritual, porque ele alcançava e galgava sempre algo melhor, por que que eu tenho que estar? Por que que a tua igreja tem que estar? Em nome de Jesus Cristo, hoje de manhã, ó Deus, que o Senhor comece a tirar dos nossos ouvidos toda cera que tem atrapalhado, de ouvirmos a tua voz. Hoje de manhã, todo joelho trôpego, como diz a tua palavra, ó Deus, todo joelho trôpego seja tocada pela presença do teu Espírito Santo, e que haja um levantar, e que haja um despertar, e que haja em nome de Jesus uma segunda quinzena cheio da tua unção, cheio da tua glória, cheio do teu poder, em o nome de Jesus Cristo. Ai Deus, em o nome de Jesus Cristo, quebre as cadeias hoje à noite de manhã, quebra as cadeias do inferno. Nós somos atletas do Senhor, em busca de viver a tua glória.
Pode se levantar, levante sua mão hoje aos céus. Levante as suas mãos. Nós vamos declarar mais uma vez mais de Ti. Hoje de manhã rompe o comodismo, rompe. Se avançar é esticar-se. Então vamos esticar a nossa vida espiritual. Vamos acertar a nossa oração. Vamos acertar a nossa consagração. Vamos acertar a nossa leitura bíblica. Vamos avançar, igreja. Levante suas mãos. Ore esse cântico, ore. Mas mais. Diga novamente mais.
que Ele apareça. Infinita humildade, servo de todos os irmãos.